Meus amados irmãos, com muita alegria, nesta oportunidade estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje um dia especial quando chegamos à conclusão de mais uma série de estudos, na verdade a última deste ano, em que estivemos estudando sobre generosidade em tempos de pandemia. Em tempos de escassez, estudos sobre mordomia cristã em tempo de pandemia. Passamos aqui algumas semanas estudando esses importantes temas, esses assuntos que foram tão importantes para a nossa vida cristã, nossa vida pessoal, no serviço do Reino de Deus. E hoje, finalizando esta série de estudos, nós estaremos estudando sobre a generosidade e o descanso. E vamos ver o que isto tem a ver com o tema mordomia cristã. Se você tem uma Bíblia aí próxima de você, eu peço que você abra, por favor, no livro de Gênesis capítulo 2. Vamos ler inicialmente 2 versículos. Mas antes vamos orar, pedindo que o Senhor nos ilumine e nos abençoe no decorrer deste estudo. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome nesta oportunidade, que o Senhor, ó Deus, nos permite ter de estarmos juntos, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por este importante tempo que nós reservamos para estar juntos estudando a Tua Palavra. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos que comigo estão nesta hora, Senhor. Rogamos que o Teu Espírito venha abrir o nosso entendimento para compreendermos tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Obrigado, ó Deus, por este privilégio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, leiamos a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amados irmãos, um texto que nos fala acerca de algo que Deus fez, que foi descansar ao final da sua obra de criação. Porém, é importante pensarmos inicialmente sobre a razão de estudar o descanso e o que isso tem a ver com o tema mordomia cristã. Precisamos nos lembrar que desde o início desse estudo, nós vimos o que é mordomia cristã, que é justamente a doutrina de que nós estamos administrando tudo aquilo que Deus nos confiou, seja bens, seja dinheiro, seja o tempo e tantas outras coisas, incluindo o descanso. Por que o tema descanso está relacionado com mordomia cristã? Ora, se mordomia cristã significa administrar tudo o que Deus colocou à nossa disposição, então o descanso tem a ver com o bem-estar do corpo, o bem-estar físico. E é isso que este ensino ele vem trazer para nós, ou seja, mordomia cristã ou mordomia do descanso tem a ver com o cuidado que temos ou que devemos ter com o nosso corpo. É ver o nosso corpo, o nosso físico, como algo que Deus nos deu para cuidar. Veja que coisa interessante é isso. É ter esta visão do corpo.
Nós vamos encontrar diversos textos na Bíblia em que Deus valoriza o corpo. E nós vamos ver isso com mais detalhes no decorrer do nosso estudo. Mas agora, inicialmente, é importante pensarmos o porquê de estudar o descanso dentro do tema maior, que é a mordomia cristã. Então tem a ver com isso. Já que mordomos são, como somos, administradores apenas daquilo que Deus nos confiou, não somos donos de nada, mas apenas administradores, logo, cuidar do corpo está também relacionado à mordomia. E nós vamos encontrar nesta lição, primeiramente, que Deus foi o primeiro a descansar. Porém, existem textos da palavra de Deus, como o de Salmo Isaías 40, 28, em que aqui afirma que Deus, ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Veja, Isaías diz que Deus não se cansa nem fica exausto. Já em Gênesis nós encontramos que Deus descansou. Como podemos entender isso? E como resolver esta aparente contradição? A resposta para isso, ela vai estar no próprio significado da palavra sábado, que, dentre outros, significa parar, descansar, parar ou deixar de trabalhar. Então, na verdade, não há contradição nos dois textos. Por quê? Porque quando em Gênesis nós encontramos que Deus, ele descansou das suas obras, na verdade, o sentido é que ele parou, ele fez uma pausa. Nos faz lembrar, por exemplo, da música. As pessoas que dominam a música erudita, elas vão saber isso. A música é feita de pausas. A pausa faz parte. E é nesse sentido que nós vamos encontrar que Deus, ele descansou das suas obras, conforme lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2. É nesse sentido. E pelo fato de encontrarmos logo no início da narrativa bíblica esta informação, é que nós podemos concluir pela importância que Deus dá a este tema, a este assunto. Ou seja, é algo que Deus mesmo, em sua infinita sabedoria, instituiu para os seres humanos. Ou seja, ele estava com isso, e o fato disso estar registrado na palavra de Deus logo no início é um importante princípio que Deus estabeleceu para o ser humano. Ou seja, a importância e a necessidade do descanso. Lembremos-nos de que na semana passada nós estudamos sobre a importância do trabalho, a importância de se trabalhar, de se ter diligência no trabalho. Porém, hoje também está relacionado ao trabalho esta lição, mas no sentido da importância do descanso. Nós lemos na lei que Deus deu a Moisés, um dos mandamentos era exatamente esse: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Então é importante pensar isso, porque o mandamento ele envolve duas coisas. A primeira é que se faça o trabalho, que se trabalhe durante 6 dias, farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, na Bíblia, diversas referências ao sábado. E é por isso que podemos pensar em alguns sentidos para este termo na palavra de Deus. Na verdade, ele é bem amplo. Nós vamos encontrar alguns sentidos para ele. O primeiro deles
é justamente o que nós acabamos de ler em Gênesis, que fala acerca de, e também na lei, e que acabamos de ler aqui em Êxodo, quando Deus ele instituiu isso para o ser humano. Deus ele criou o ser humano, e nós vamos encontrar, o autor da nossa lição, ele aborda esse tema numa visão do plano da salvação, no decorrer da história. Ele aborda o sábado ao longo da história da redenção, conforme temos narrado nas Escrituras. Então vamos encontrar, por exemplo, aqui registrado, que Deus ele cria o ser humano para que vivesse no seu descanso. Mas como assim Deus cria para o descanso? Há, na verdade, uma interpretação equivocada de que o trabalho ele foi instituído após o pecado. Mas não é esse o ensino que vemos em Gênesis, porque quando nós lemos Gênesis com atenção, nós vamos ver que Deus cria o ser humano e o coloca no jardim para o lavrar e guardar, ou seja, para cuidar do jardim. Então não é verdadeira afirmação de que o homem não tinha ocupação antes da queda. Ele tinha sim. A questão é que o trabalho ele não era penoso conforme passou a ser após o pecado. Então é importante pensarmos isso. Deus cria o ser humano para que vivesse no seu descanso, embora o homem tivesse ocupações, e Deus mesmo ele criou o homem e deu a terra para ele, para que a sujeitasse, para que dela cuidasse e dominasse todas as coisas. Nós vamos encontrar, amados irmãos, então esta primeira afirmação do autor com relação a esse descanso para o qual o ser humano foi criado. Porém, o pecado ele trouxe essa separação de Deus, e o ser humano então ele passou a viver uma vida de penoso trabalho. Nós vamos encontrar também o tema descanso, a importância dele, por exemplo, na vida e no significado do nome Noé, que foi aquele homem a quem Deus chamou e por meio do qual preservou a raça humana após o dilúvio, pois o nome Noé significa descanso ou consolo. Então, o objetivo do autor é mostrar isso, a importância que Deus ele deu a este tema no transcurso da história. E também ele coloca com muita propriedade que Deus conduzia a história, direcionando tudo para um alvo específico: trazer a humanidade ao seu descanso originário. Nós vamos ver, como lemos, que Deus ele instituiu um dia de descanso para Israel, o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. O povo deveria cumprir um dia de descanso a cada 7 dias. Então trabalharia 6 e descansaria no 7º dia. E todos deveriam participar. Ninguém deveria fazer trabalho algum no 7º dia. Até que a plenitude do descanso ela é encontrada em Jesus Cristo. Jesus vem ao mundo, assume a forma humana, o Filho de Deus, e justamente para trazer o descanso para aqueles que estão cansados. Veja que interessante. É como o autor diz no início do tópico, sobre diversos sentidos para o sábado na Bíblia. É exatamente o que lemos em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. É um desassossego espiritual a que Jesus está se referindo e dizendo que ele oferece descanso. Temos também o sentido do dia de descanso dado pela igreja cristã desde os seus primórdios. Por quê? Desde que Jesus ele
morre e ressuscita ao terceiro dia, a igreja cristã, desde o início, observa o domingo como dia de adoração. Há registros históricos, há relatos, isso é histórico, é fato, que os primeiros cristãos se reuniam no domingo bem cedo para a adoração. E é por esta razão que a igreja cristã, em sua maioria, observa o domingo como dia de adoração ao Senhor. Na verdade, entendemos com isso que não há nenhuma ruptura ao que Deus estabeleceu na lei, pois ali nós vemos claramente um princípio que o Senhor estabeleceu, ou seja, de termos um dia de descanso para cada 6 dias trabalhados. Pois pensar diferente disso seria um tanto difícil, por exemplo, para aquelas pessoas que são privadas de descansar ou de poderem descansar no sábado, assim como militares, médicos e demais profissionais que trabalham em regime de escala. Então, como seria para essas pessoas se não pudessem trabalhar como tem que trabalhar no sábado? Então, a ideia ou o princípio estabelecido por Deus é exatamente este, ou seja, de que haja um dia de descanso para cada 6 dias trabalhados. Jesus mesmo, ele vai dizer e ensinar para as pessoas da sua época, principalmente aqueles religiosos, muito apegados à forma, à letra da lei, ele vai afirmar com muita propriedade que sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Jesus mesmo vai ensinar isso. Ele vai dizer, olha, o sábado foi feito para o homem, ou seja, é para o bem-estar, é para o bem do ser humano, que ele tenha um tempo de descanso após alguns dias trabalhados. Meus amados irmãos, por que é importante pensar sobre isso? Porque é exatamente isso. Jesus, ele fala da importância do sábado para o homem, ou seja, uma finalidade. Jesus está aqui como o Filho de Deus encarnado, ensinando que o sábado foi instituído com uma finalidade, ou seja, a finalidade do bem-estar do ser humano. É triste vermos pessoas em nossos dias que estão em um dos dois extremos, ou seja, há pessoas que não gostam de trabalhar, que têm aversão ao trabalho, e isso foi muito bem abordado na lição passada. Porém, nós temos pessoas que estão no outro extremo, ou seja, pessoas que trabalham demais e nunca têm tempo para descansar, para um tempo de descanso para si junto dos seus familiares. E isso é algo triste. Eu, por exemplo, já ouvi histórias de pessoas que, infelizmente, quando alguém próximo parte desse mundo, e aí a pessoa que fica se lamenta, nós nunca passeamos, sempre vivemos para o trabalho, nunca fomos à praia. Então, isso precisa chamar a nossa atenção para essa necessidade de pausarmos, de pararmos nossas atividades para o descanso. E o autor da nossa lição, ele vai dar, por exemplo, dar exemplos de coisas que podemos fazer para nos nossos momentos de descanso, como atividades físicas, como dedicar-se ao lazer ou a alguma atividade que se tenha prazer, que se goste, como,
por exemplo, chamados hobbies, ou seja, coisas que se tem prazer em fazer, coisas simples da vida, como um simples ato de ir à praça, de tomar um sorvete, ou de ter este tempo separado para estar com a família. E isso parece simples, amados irmãos, mas para muitas pessoas isso é difícil, porque infelizmente há pessoas que se dedicam totalmente ao trabalho, totalmente, e nunca têm tempo para o descanso. O problema é que muitas pessoas são surpreendidas pelas dificuldades, os problemas desta vida a que todos estamos sujeitos. E aí, quando se acorda, talvez é um pouco tarde. Mas, como muito bem colocou aqui o nosso autor, nós precisamos tirar um tempo regular para o descanso. Precisamos deste tempo regular de descanso. Me lembro, por exemplo, de uma história infantil, de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Talvez você já tenha lido, já tenha talvez assistido algum filme. E aí tem um determinado momento que uma pessoa muito ocupada, uma pessoa muito rica, e ele se dedica a guardar estrelas. Ele se dedica a prender estrelas, e ele vive em função daquilo. E é muito interessante quando ou lendo ou assistindo o filme, se vê aquele personagem ali calculando e fazendo contas e mais contas, e na verdade o objetivo é prender e capturar estrelas, mostrando para nós sobre a futilidade de estar tão ocupado com aquilo que não é de fato importante, daquilo que não se pode fazer, e relegando o que é de fato importante para depois. Então precisamos pensar isso, precisamos meditar sobre isso, porque o objetivo da palavra de Deus, ao falar sobre este tema, sobre o descanso, a necessidade, a importância do descanso, é justamente porque é bom para nós. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus extraordinário. Tudo o que está prescrito na lei do Senhor é para o bem do ser humano, e ele é feliz se praticar tudo o que Deus ensinou. Então, pensemos nisso, amados irmãos. O sábado foi instituído por Deus. Nós lemos sobre ele desde o livro de Gênesis. Ele foi instituído e ele tem diversos significados no decorrer da revelação bíblica. E podemos concluir, foi criado para o nosso bem-estar. Tenhamos todos um tempo regular de descanso junto à nossa família. E assim tenhamos uma vida melhor, mais feliz, lembrando-nos de que, fazendo isso, estaremos cuidando desta importante coisa que Deus nos deu, que é o nosso corpo. Então, precisamos cuidar bem, precisamos administrar bem como mordomos do nosso corpo que Deus nos deu, da nossa saúde física e mental. E isso nós podemos fazer. Como o autor ele coloca aqui, é um processo de escolha e postura ativa de cada um. Ou seja, nós precisamos tomar esta decisão. Nós precisamos ter consciência disso. Deus abençoe a sua vida e a sua família, e que todo este tema, esta aula sobre o descanso e o sábado, possa ser de grande proveito para a sua vida, meu amado irmão e irmã. É o que desejo para você. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.